Fala pessoal de Engenharia e Arquitetura, esse é mais um vídeo do canal do professor David Moraes. Na aula de hoje a gente começa a estudar Informática aplicada à Arquitetura, especificamente utilização do AutoCAD, tá? Nessa oportunidade nós vamos entender alguns comandos de configuração, utilizar corretamente comandos de visualização e seleção e explorar comandos básicos de desenho num exemplo prático. Como você sabe, esse é o nosso primeiro vídeo dessa sequência de estudos sobre informática aplicada à arquitetura, utilizando desenho assistido por computador. Então, antes da gente começar essa aula, eu tenho primeiro dois recados. O primeiro recado é que, diferente de outros cursos de AutoCAD, em que a sequência didática está baseada em um projeto arquitetônico, então a sequência didática é muito mais enxuta, muito mais rápida, muito mais voltada para a execução do projeto. Nossa sequência didática está baseada no estudo de comandos. Então a gente vai parar no comando, vai explorar as várias opções de execução desse comando, a gente vai relacionar o conteúdo também com as normas técnicas de desenho arquitetônico, então vai ser um pouco mais lento, mas vai te dar uma visão mais ampla. Este é o primeiro recado. O segundo recado é que eu estou utilizando a versão do AutoCAD para o Windows e, além disso, a versão em português. É possível que quem esteja acompanhando este curso esteja utilizando a versão para Mac e também esteja utilizando uma versão em inglês. Então, quem estiver utilizando uma versão para outro sistema operacional ou uma versão em outro idioma, é só ir acompanhando e vendo as adaptações necessárias para a tua versão. Feito isto, então a gente pode seguir a nossa lógica aqui de comando. Primeiro eu vou explicar um pouquinho sobre o comando, a interface que está sendo estudada. Depois eu vou apresentar o roteiro de comando que vocês devem executar e em seguida eu vou demonstrar esse roteiro no próprio AutoCAD. Então a gente vai fazer essa sequência de conhecimento, exploração e demonstração. Vamos lá? Nesse momento, então, eu quero apresentar para vocês a parte inicial do AutoCAD, a tela inicial. Assim que você abre o AutoCAD, você tem dois menus. O menu Saiba Mais, é um menu de novidades, vídeos de introdução, dicas de aprendizagem, recursos online, e o menu Criar, que normalmente é o que a gente sempre utiliza, que é dividido nas seguintes listas. A primeira lista é Conectar, para que você possa utilizar os serviços da Autodesk voltados para a tua conta. Segundo, documentos recentes. E terceiro, introdução com os modelos já prontos do AutoCAD para iniciar os desenhos. Então tá aí, como a gente mostrou, a gente tem essa aba Saiba Mais, onde tem alguns tutoriais. Isso aqui é mais para quem quer aprender o AutoCAD baseado nos tutoriais da própria Autodesk, mas a gente também tem a aba Criar. Nesta aba Criar a gente tem, em primeiro lugar, essa lista aqui de notificações, de conectividade, para você ficar por dentro das novidades do AutoCAD e também poder usufruir dos serviços relacionados à tua conta na Autodesk. A segunda lista de documentos recentes vai estar aqui alguns documentos que você está utilizando constantemente e o AutoCAD já facilita para que isso já esteja próximo para você retomar os trabalhos mais recentes. E segundo, a gente tem a lista de introdução. Nessa lista a gente já vai ter alguns modelos já prévios, como a gente vai demonstrar daqui a pouco no roteiro de comandos. Esses modelos prévios já são configurações prévias de medidas. Alguns modelos já são configurados na medida do sistema internacional, ou seja, sistema métrico de medidas, e alguns outros modelos estão configurados no sistema imperial, sistema inglês, ou seja, pés, polegadas. Então, feito esta introdução geral no início do AutoCAD, a gente vai agora só acrescentar mais um detalhe aqui sobre essa parte dos modelos. Como falei, dentre os vários modelos do AutoCAD, você tem modelos configurados de acordo com a natureza do desenho que você quer executar. O ACAD ISO.DWT é para sistema métrico pré-configurado. O ACAD ISO 3D já é para você que já vai modelar em 3D através do AutoCAD. E aí você tem outras opções, você tem, por exemplo, Architectural Metric, que já é uma pré-configuração para arquitetura no sistema métrico, mas você tem pré-configuração para civil e por aí vai. A gente utiliza normalmente sempre o modelo ACAD ISO.DWT. Bom, então feita esta parte inicial de conhecer, agora a gente vai para a parte de explorar, que é através do roteiro de comandos. Como é que a gente vai explorar tudo isso que a gente já discutiu através desse roteiro? Então bora lá. O roteiro consiste em abrir o AutoCAD, esperar o software carregar as ferramentas de trabalho,
explorar alguns modelos de amostra, fechar as abas com os modelos de amostra explorados, e aí em seguida vem a parte de demonstração. O modelo Architectural Metric vai ser o modelo utilizado para explorar os comandos de desenho, os comandos de seleção, verificar a aba a aba do layout de impressão, já com o sheet set de arquitetura, e finalmente o momento de você apresentar as saídas dessa exploração, dessa demonstração para o professor. Só para ficar bem claro aqui, como falamos, a gente tem essas duas abas, a aba Saiba Mais, uma aba mais para introdutória mesmo, e a aba de criação, que é algo que normalmente a gente sempre utiliza. Então, a primeira parte aí do roteiro é a gente explorar alguns modelos. Veja que a gente tem aqui modelos de ACAD-ISO, ACAD-ISO 3D, como falei, a depender da natureza do desenho que você quer fazer, e tem também as chipsets. Observe que se a gente, por exemplo, pegar aqui a chipset de Civil Metric, em que consiste essa chipset? Ele vai te dar um modelo aí de página, de layout para impressão, já seguindo algumas normas da ISO para projetos da engenharia civil. Vou fechar isso daqui, não vou utilizar. A gente pode explorar também essas outras chipsets já aqui para a parte de manufatura, explorar também o sistema métrico. Daí observe que a gente já tem um chipset diferente, um layout de impressão diferente. E aí eu já aproveito para falar que aqui no AutoCAD a gente tem a aba de desenho, que é a aba Model, o modelo. Nessa aba normalmente a gente tem o grid aqui que eu acabei de ativar para ficar melhor de desenhar, ficar mais preciso o desenho. E tem a aba de layout, e essa aba de layout é onde vai vir uma prévia de como vai ser a impressão. Já exploramos então alguns modelos, vamos utilizar o modelo de arquitetura que está aqui, Architectural Metric, e nosso objetivo nesse primeiro roteiro de comando é, primeiro, vir aqui na aba modelo, ou isto é, na aba de desenho, explorar alguns comandos de desenho, explorar, sei lá, com o próprio mouse aqui o círculo. Veja que é algo bem intuitivo, não é preciso saber de muita coisa. Por enquanto, o nosso objetivo aqui é só explorar os comandos, círculo, reta. Daí agora a gente vai poder explorar um comando de seleção. Com o seu mouse você vai poder explorar o comando de seleção de 4 formas. Primeiro, da forma 2 cliques, e segundo, da forma pressionando o botão esquerdo do mouse. Na forma 2 cliques você pode selecionar os 2 cliques de baixo para cima, como eu vou selecionar agora. Dei o primeiro clique embaixo, estou dando o segundo clique acima. Observe que nessa seleção a caixa ficou verde, e onde a área do quadrado, onde a área do retângulo, cobriu, mesmo que sem ser completamente, os objetos foram selecionados. Vou apertar ESC para desselecionar e demonstrar mais uma vez. Eu não precisei selecionar os objetos por completo, mas eles já foram selecionados. Se eu executar a seleção de 2 cliques para baixo, observe que isso não vai acontecer. Estou executando, eu dei um único clique e observe que agora eu tenho um retângulo azul. Quando eu der o segundo clique, observe que ele não vai selecionar nada. Essa segunda forma, para que a gente tenha a seleção dos objetos, é preciso a gente dar o primeiro clique e cobrir toda a área dos objetos para que eles sejam selecionados. Então, essa é a forma 2 cliques. Já na forma, vou apertar ESC novamente para desselecionar. Já na forma de pressionar o botão esquerdo, a gente vai ter algo semelhante, só que eu vou ter uma área livre de seleção. Pressionei o botão esquerdo do mouse, agora observe, estou caminhando aqui de baixo para cima, e está aqui aquela mesma situação, verde. Eu não preciso preencher toda a área. Já em azul, eu só consigo selecionar aquilo que foi completamente coberto pela área. Explorados os comandos de seleção, o próximo passo agora para a gente é vir aqui para a aba Layout.
E observe que nessa aba Layout a gente já tem, como falei, uma chipset pré-configurada para arquitetura. Nosso objetivo agora é que você entregue a primeira saída do roteiro de comando, que consiste justamente no arquivo em PDF, na exportação PDF desse arquivo. Então clica no ícone superior esquerdo, clica aqui em exportar arquivo em PDF. Seu arquivo deve conter o seu nome escrito roteiro 1.1, salvar. Se o seu arquivo for exportado corretamente, observe que ele vai ter essa cara aqui. E como a gente sabe, os softwares da Autodesk que são estudantis vão sair com essa marca d'água, mostrando que é uma versão estudantil. Roteiro de comando 1.1 executado. Vamos seguindo. Depois de executarmos o roteiro de comandos 1.1, é hora de nos aprofundarmos um pouco mais em outras ferramentas aqui do AutoCAD. É hora da gente estudar um pouco mais essas opções de trabalho do AutoCAD. Veja que a gente tem pelo menos 8 áreas de ferramentas que é preciso estarmos atentos. Primeiro, a barra de acesso rápido aqui no canto superior esquerdo, onde você vai ter os comandos básicos de salvar e abrir, que são comuns de qualquer software de produtividade, seja lá qual for. A gente também tem aqui no canto superior direito a InfoCenter para que você possa usufruir dos serviços da sua conta da Autodesk e dos projetos compartilhados na nuvem. Finalmente aqui na parte 3 aqui, toda essa aba superior aqui a gente chama de, toda essa barra superior a gente chama de barra Ribbon ou barra de ferramentas. Essa barra, dependendo de como você tenha configurado, ela pode estar mais larga ou pode estar podem estar ocultados algumas opções. Mas no geral essa barra está organizada em guias, cada uma dessas guias vai apresentar categorias, como nesse caso essa guia aqui específica tem as categorias desenhar, modificar, anotar, ação, camadas, bloco. E cada uma dessas categorias tem um conjunto de comandos. Finalmente aqui, normalmente aqui à direita, enfim, aí vai depender de onde você jogou, porque essa barra de visualização é bem versátil, traz justamente algumas ferramentas de visualização e zoom. Aqui também, você já percebeu, são as abas. Quanto mais você vai abrindo projetos e desenhos, eles vão se acumulando aqui nessas abas, que são as abas de desenho, onde tem o desenho que você está trabalhando atualmente e os outros desenhos abertos. Aqui embaixo a gente tem a aba que a gente já explorou, a aba de modelo, que é a aba de desenho, e a aba de layout, que é a aba da prancheta, a aba para impressão. Aqui a gente tem a barra de comandos. Essa barra de comandos ela remete à história do AutoCAD. O AutoCAD no princípio não utilizava mouse para execução dos desenhos. Os comandos eram executados todos no teclado. Então, para preservar quem já ganhou uma certa produtividade desenhando no teclado, tem aí a barra de comandos para você fazer todos os desenhos utilizando apenas o teclado. E aqui no canto superior direito, canto inferior direito, a gente tem a barra de ferramentas auxiliares. Essas barras têm várias opções, normalmente os alunos se atrapalham sempre que tem algum problema no AutoCAD, é nessa barra aqui que você vai resolver o problema. É alguma coisa que está desativada, alguma coisa que está ativada, e é aqui que a gente resolve os problemas. É nessa barra onde a gente garante um pouco mais de precisão no desenho. Conhecidas então essas barras, não custa nada a gente também, já que é uma aula introdutória, falar um pouco de configurações e configurações básicas do AutoCAD. Como a gente vai ver no roteiro de comando 1.2, uma configuração importante é você verificar em que medidas está configurado o AutoCAD, a precisão da inserção de medidas. A gente vai ver isso no roteiro 1.2. E finalmente a utilização do mouse, né? A gente falou um pouquinho aqui a utilização do botão esquerdo para a seleção, que pode ser por clique ou pressionando o mouse. Vocês viram a demonstração. A gente tem o botão central que, se você pressionar o botão, manter aquela barra de rolar pressionada do mouse, aquele botão de rolar do mouse, ele vai utilizar a função PAN, ela vai conseguir mover a prancheta, podemos dizer assim.
E se você rolar esse botão de rolagem aí do mouse, ele vai ativar a função zoom, vai aproximar ou vai afastar o desenho. Finalmente, a gente tem o botão direito, que vai abrir sempre opções de configuração. O uso do teclado, como já falamos, é feito utilizando através da barra de comandos do AutoCAD. Finalmente, essa barrinha aqui, como a gente vai ver, essa barra, voltando aqui, essa barra de visualização, nem sempre vai ter esses comandos que estão aqui, tá? Às vezes, em vez dessa mãozinha, pode aparecer um outro comando, porque você vai perceber que essa barra ela é configurada de acordo com o usuário. Cada usuário verifica quais dessas funções de visualização ele utiliza com maior frequência e vai lá e configura a sua própria barra de visualização. Então vocês estão percebendo que o objetivo desse curso é a gente explorar ao máximo as ferramentas, tá bom? Então agora que a gente já sabe um pouco, a gente pode partir para o roteiro de comandos 2, o roteiro de comandos 1.2, em que a gente vai ter aí essa série de comandos, tá bom? Então quero pedir a paciência de vocês para que a gente possa agora executar cada um desses comandos e explorar ao máximo os pontos da ferramenta. No roteiro de comandos 1.2, nosso objetivo é explorar já algumas ferramentas de desenho. Você vai abrir o AutoCAD, você vai fazer uma pré-configuração do AutoCAD, vai inserir algumas informações que são importantes para você guardar bem o seu projeto, identificar o seu projeto. Seriam esses primeiros itens aqui do roteiro de comando. E depois, já nessa segunda parte, a gente vai utilizar o roteiro de comando utilizando a barra do teclado, tá? Como futuramente nos próximos vídeos a gente vai evitar o teclado, a gente vai sempre executar os comandos quase todos através do mouse, então não custa nada a gente, pelo menos na primeira aula, entender como funciona a barra de inserção de comandos via teclado. E mais uma vez, a gente vai ter mais uma saída que você vai exportar, e isso eu estou me referindo àqueles que estão acompanhando este curso através de uma das plataformas de ferramentas que nós temos disponíveis. Então bora lá, roteiro de comandos 1.2, vamos executá-lo. No roteiro de comandos 1.2, você vai abrir aqui no canto superior esquerdo um novo arquivo utilizando o padrão ACAD-ISO.dwt. E como falei, nosso primeiro passo nesse roteiro de comando é pré-configuração do AutoCAD. Então, primeira coisa, você vai aqui nessa opção de utilitários de ferramentas para efetuar a manutenção do desenho, você vai identificar o seu projeto. Isso é uma maneira de certa forma, gravar o teu nome no arquivo, no projeto. Então, o título, como a gente sugeriu através do roteiro de comandos, atividade dirigida 3, o nome, o assunto, a disciplina informática aplicada. E o autor, você pode colocar o seu nome, e isso seria uma forma de identificar o projeto. Para não ter que fazer a identificação do projeto utilizando o próprio título. Depois, você vai configurar ou verificar configurações de unidades. E nesse caso, a gente verifica que ela está correta, está configurada no sistema métrico, mas como trata-se de arquitetura, a gente vai, como é que eu posso dizer? A gente vai dizer para o AutoCAD que a gente está trabalhando com as unidades em metros. Então, toda vez que for inserido um conteúdo, ele vai entender que aquele conteúdo deve ser, aquele bloco vai ser inserido já utilizando essa pré-configuração. A precisão para nós aqui, para os exercícios, vai ser suficiente 2 casas decimais. Você verifica aqui se os ângulos estão nas unidades corretas. Feito isto, você já tem o AutoCAD pré-configurado para executar os seus desenhos. Bom, sobre essa questão de unidade do AutoCAD, existe uma discussão que lá na frente, quando a gente estiver falando sobre escalas, a gente vai entender que, na verdade, o AutoCAD ele não trabalha com unidades de metro, polegada. É um pouquinho diferente, mas essa é uma discussão lá para frente. Bom, então nosso objetivo aqui agora é salvar, claro, né? Salva logo esse arquivo, vamos chamar, sei lá, de atividade dirigida 3, bota aí o teu nome, salvar aqui em DWG. Bom, e aí agora a gente pode executar aqui os comandos, como falei, através da barra de comando do teclado, tá? O primeiro comando que a gente vai inserir é o comando de círculo.
Então você digita aí CI, pressiona a barra de espaço, daí ele vai pedir um ponto central, vai pedir o centro desse círculo. A gente pode utilizar as coordenadas 0,0. Perceba que a vírgula aqui no AutoCAD em português, ela corresponde à separação entre a coordenada X e a coordenada Y. Pressiono Enter, pronto, já tenho aí o círculo inserido. E agora, veja que ele está me pedindo aqui, ó, observa que ele está me pedindo para especificar o raio do círculo. E de acordo lá com o roteiro da atividade, vamos utilizar um raio de 1 metro. Apertando, veja que 1 apareceu aí, aperta Enter. Bom, professor, o desenho sumiu. Isso é normal em qualquer aula inicial de AutoCAD. Para o desenho aparecer de volta, basta você clicar aqui, ó, na ferramenta. Lembre-se, essa barrinha aqui é para visualização. Então, se não está vendo nada, é para aqui que você tem que correr. Aperta aqui na vista superior. E lá está o círculo que você acaba de desenhar. Vamos continuar. Agora, a gente vai utilizar o comando RET, que talvez na inglês acho que é REC. Então, digita aqui RET, vai aparecer retângulo. É só clicar na barra de espaço, ou só apertar a barra de espaço. E aí você especifica o primeiro canto do retângulo, que a gente também vai utilizar a coordenada central, 0,0, barra de espaço. E aí o próximo vértice do retângulo a gente vai utilizar 1. Veja que agora eu já não estou digitando na barra de comando, estou digitando já na inserção no próprio desenho. Então, em vez de colocar 1,1, a gente digita 1, aperta a tecla Tab e digita 1. Novamente, aperta Enter, está aí desenhado o retângulo. A gente vai fazer agora o retângulo oposto, digita RET, aperta aí barra de espaço, a mesma coisa, 0, Tab, 0, Enter, e agora a gente vai utilizar uma coordenada negativa em X, né? Menos 1, Tab, 1, Enter, pronto, está aí feita essa figurinha. Como falei, nosso objetivo é explorar esse comando da barra de comandos pelo teclado, mas isso aqui é claro que se a gente utilizasse os comandos de desenho com o mouse era algo trivial. É só para, pelo menos nessa primeira aula, a gente saber que existe essa barra aqui do teclado. O próximo passo para a gente encerrar a aula de hoje é nós utilizarmos aqui a aba Layout, que vocês devem fazer para finalizar o roteiro de comando. Dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse na área da vista do desenho e, utilizando o zoom, diminuir o desenho e centralizar. Então, para você diminuir, você vai utilizar a barra de rolagem ou o botão de rolagem do mouse, e para centralizar você vai pressionar esse botão de rolagem no mouse e vai centralizá-lo. Aperta ESC, em seguida você já pode salvar o desenho e exportar. Se você executou os comandos corretamente, então o que vai aparecer aí na tua tela é esse desenho. Beleza, pessoal? Então, com este vídeo, eu sei que foi um pouco longo, a gente conseguiu ter uma noção geral do software CAD e dos comandos básicos de visualização, de seleção e também das interfaces. Nos próximos vídeos, não se preocupe, a gente vai partir agora nos próximos vídeos para o projeto arquitetônico. Todos os comandos que a gente for aprendendo daqui para frente, a gente vai utilizar o próprio projeto arquitetônico para aprendê-los. Daí vai ser bem mais palpável o aprendizado dessa disciplina. Bom, gente, então agradeço a vocês por mais uma vez estar aqui acompanhando os conteúdos do canal. Então aguarde o próximo vídeo que a gente já vai partir para os comandos iniciais, já utilizando um projeto planta baixa. Valeu, pessoal, tudo de bom para vocês e até a próxima.